Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Eu sou a professora Aniele Freitas e quero dizer para você que é sempre um prazer muito grande estar aqui compartilhando com você um pouquinho aí dessa caminhada até a sua aprovação. O vídeo de hoje é particularmente importante para a sua preparação. A gente hoje vai analisar algumas questões da banca CESP envolvendo o nosso conhecimento sobre pontuação. E é o conhecimento sobre a pontuação do jeito que a CESP gosta, né? Aplicado ao sentido, aplicado à coesão textual, à normatização das regras gramaticais. E aí, você está preparado? Vamos analisar aqui, questão por questão, contando para você exatamente aquilo que você precisa saber, bem objetivamente, para resolver a sua questão. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, corra, se inscreva. Também nos siga lá no Instagram, @profnielfreitas, e vamos para as nossas questões de hoje. Questão 1, pessoal. O Brasil, durante a maior parte da sua história, manteve uma cultura familista e pró-natalista. Por cerca de 450 anos, o incentivo à fecundidade elevada era justificado em função da prevalência de altas taxas de mortalidade, dos interesses da colonização portuguesa, da expansão da ocupação territorial e do crescimento do mercado interno. Com relação a aspectos linguísticos do texto, julgue o item seguinte. O trecho da prevalência de altas taxas de mortalidade, dos interesses da colonização portuguesa, da expansão da ocupação territorial e do crescimento do mercado interno, que está originalmente lá na linha 4 e 5 do texto original, constitui uma enumeração que complementa o sentido da expressão iniciada por em função. Observe o seguinte, nós temos aí duas situações para a gente analisar, pessoal. Esse trecho, ele afirma exatamente dois pontos muito importantes sobre o trecho para ser analisado. Por quê? Ele pede para que a gente analise, né, o uso da vírgula, que constitui uma enumeração, mas que também esses termos que estão sendo enumerados e separados por vírgula, eles vão expressar o sentido da expressão iniciada. Eles vão complementar o sentido da expressão iniciada por em função. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá no texto. Em função, olha aqui, tá aqui. Em função. Em função de quê, gente? Em função da prevalência de altas taxas de mortalidade, em função dos interesses da colonização portuguesa, em função da expansão da ocupação territorial e em função do crescimento do mercado interno. Observem que a gente tem aí um termo, em função, e aí a gente pergunta, né, em função de quê, meu povo? Em função exatamente dos termos que estão aí sendo separados por vírgula, que estão sim complementando o sentido desse termo em função. A expressão em função está sendo, sim, complementada. E aí, qual o conhecimento sintático que a gente tem disso? A gente tem aqui, na verdade, um substantivo, certo? Em função e em função de quê? O que complementa um substantivo abstrato, pessoal? O complemento nominal. Então, todos esses termos que estão aqui, ó, separados, enumerados entre vírgulas, eles estão sim complementando a expressão em função. E aí, a gente pode sim dar certo para essa questão, analisando que os dois elementos solicitados aqui no enunciado da questão, tanto para que a gente observe se os termos, se as vírgulas estão constituindo uma enumeração, quanto também para a gente observar se esses termos estão complementando o sentido da expressão em função. Tudo bem? Então, aqui a gente já viu que sim, para os dois fatos aqui trazidos
por essa afirmação da questão. Então, a gente vai marcar C de certo, questão certa, ok? Questão 2 diz o seguinte, olha só, considerando as estruturas linguísticas e os sentidos do texto anterior, julgue o próximo item. No trecho, com relação ao conteúdo, isto é, com relação aos direitos proclamados, é facultativo o uso das vírgulas para separar a expressão isto é, que foi empregada com o mesmo sentido de a saber e ou seja. Gente, olha só, isso aqui é fato, tá? Quando a gente tem expressão como isto é, essas expressões elas vêm entre vírgula, isto é, ou seja, por exemplo, tá? Por quê? São questões que a gente chama de questões explicativas. O que são questões explicativas? Aquelas expressões que vão exatamente explicar, dar o sentido de explicação a um termo anterior. E vai se continuar ali, após essas expressões, dá-se uma continuidade da explicação de algo que foi dito, né? Então, aqui a gente tem, olha só, com relação ao conteúdo, ao conteúdo, isto é, com relação aos direitos proclamados, o que a gente pode analisar disso aqui? Que direitos proclamados é o conteúdo, com relação ao conteúdo, isto é, com relação aos direitos proclamados, né? Então, essas expressões são expressões explicativas. Expressões explicativas vêm sempre entre vírgulas, tudo bem? Então, a gente vai marcar aqui, ó, mais uma certa. Questão número 3 vai dizer exatamente o seguinte pra gente, pessoal. O Brasil, durante a maior parte da sua história, manteve uma cultura familista e pró-natalista. Por cerca de 450 anos, o incentivo à fecundidade elevada era justificado em função da prevalência de altas taxas de mortalidade, dos interesses da colonização portuguesa, da expansão da ocupação territorial e do crescimento do mercado interno. Com relação a aspectos linguísticos do texto, julgue o item seguinte. A substituição do ponto empregado logo após pró-natalista por vírgula, com a devida alteração da letra inicial maiúscula para minúscula, manteria a correção do texto. Então, a afirmação é que se mantém a correção do texto se após a palavra pró-natalista eu utilizar uma vírgula. Então, vamos lá no texto observar. Eu tenho aqui, logo após a palavra pró-natalista, um ponto. Isso aqui, a utilização de um ponto, gente, dentro de um parágrafo, traz pra gente um período findo ali naquele ponto. O período se findou naquele ponto, uma ideia concluída. Se eu tenho um ponto final, eu tenho uma ideia fechada aqui, né? E aí, quando eu trago a vírgula para esse contexto, eu acabo trazendo aqui uma ideia que ainda não está fechada. Eu acabo integrando um período no outro, né? Porque eu ainda não fechei uma ideia. Então, eu estou integrando, eu vou integrar um período ao outro. E aí, o que acontece aqui? Vamos observar o seguinte, diz assim, ó, manteve uma cultura familista e pró-natalista por cerca de 450 anos, o incentivo à fecundidade elevada era justificado em função da prevalência de altas taxas de mortalidade e tal, né? Só que o que eu tenho aqui é exatamente com o uso dessa vírgula, eu acabo dando início aqui a uma ambiguidade. O que é uma ambiguidade? Ambiguidade num texto, textualmente, uma ambiguidade, ela pode ser desfeita de algumas formas. Uma delas é através da pontuação, né? Então, o uso de uma vírgula aqui traz ambiguidade para o texto. O que é uma ambiguidade? Pelo menos duas interpretações ali daquilo que eu estou lendo, né? Então, vamos analisar, olha só. Manteve uma cultura familista e pró-natalista por cerca de 450 anos. Então, o Brasil, ele manteve uma cultura familista e pró-natalista por cerca de 450 anos
E aí continua, o incentivo à fecundidade elevada era justificado, só que eu não sei se esse termo, por cerca de 450 anos, ele se aplica, né, ao tempo que o Brasil manteve uma cultura familista e pró-natalista, ou se realmente, por cerca de 450 anos, o incentivo à fecundidade elevada era justificado em função da prevalência das taxas de mortalidade. Enfim, esse trecho, por cerca de 450 anos, ele ficou ambíguo. E justamente a pontuação correta é que vai desfazer a ambiguidade. Aqui a gente percebe que a vírgula, ela provoca ambiguidade, né? Então não se mantém a correção do texto, não. Essa aqui é uma questão que tem a afirmação errada, né? Então aqui, nesse modelo do CESP, de certo ou errado, a gente tem uma afirmativa para a gente dizer se está certo e errado, diferente, né, das questões do CESP, em que a gente tem as alternativas para a gente poder analisar. Nesse caso aqui, a gente vai marcar como questão errada. Tudo bem? Questão número 4 diz o seguinte para a gente. A gente tem aqui na questão número 4 duas ocorrências que o comando da questão pede para a gente analisar. Então, eu coloquei aqui, eu trouxe para cá as duas ocorrências, que é a linha 26 e a linha 29. O comando da questão é esse aqui e diz o seguinte para a gente. Com relação aos aspectos linguísticos do texto, julgue o próximo item. As vírgulas empregadas após as palavras flexibilidade na linha 26 e novo na linha 29 justificam-se pela mesma regra de pontuação. Gente, regra de pontuação. No final desse material, eu coloquei para vocês as regras, né, as normas gramaticais do uso das vírgulas, para vocês poderem ter uma ideia, revisarem, relembrarem, quem está iniciando a caminhada aí também conseguir recorrer, revisar, tá? Aqui fazendo as questões. Por quê? Porque regra de pontuação, ela precisa ser realmente muito bem sedimentada, é um conhecimento que o candidato precisa ter para resolver questões, e aqui a gente está tendo a prova disso. Sentido vem de pontuação, coerência vem de pontuação também. A gente precisa analisar, além de a pontuação ser um diferencial no seu conhecimento sintático dos termos, né? Os termos sintáticos que você pode e que você deve isolar por vírgulas. Então vamos analisar aqui o seguinte, olha só. Nesse primeiro caso aqui nós temos conceitos rígidos dão lugar à flexibilidade, a análise de cenários alternativos e a inclusão da sociedade na formulação de políticas. Observem que eu tenho aqui uma vírgula, né, que é uma vírgula utilizada para quê? Para poder separar os itens, né, aqueles itens sequenciais, os itens que vêm na sequência. A gente tem aqui um elemento, vírgula, outro elemento, a conjunção e outro elemento. Então, nesse caso aqui, a regra utilizada aqui foi a regra do uso da vírgula para uma enumeração, né? Aqui nesse caso, uma sequenciação de itens que a gente está vendo aqui, está diante de nós essa sequência de itens sendo separados por vírgula e por conjunção, como a gente sabe que a regra já determina, né? E agora vamos analisar aqui esse trecho da linha 29. No contexto novo, o patrimônio histórico tem de ser integrado. Observe o seguinte, pessoal. Uma outra regra de utilização do uso da vírgula é quando a gente tem um termo que está deslocado. O que é um termo deslocado? A gente tem uma frase que não está na sua ordem direta, né? Qual é a ordem direta? Vamos relembrar aí, ordem direta. Nós temos sujeito, nós temos verbo
e nós temos os complementos, né, que são os objetos do verbo, ok? Às vezes, a gente retira algum item, né, da ordem e precisa sinalizar dentro da oração essa inversão da ordem. Nesse caso, aconteceu exatamente isso. A gente teria aqui a frase, né, a oração na ordem direta seria: o patrimônio histórico tem de ser integrado nesse contexto novo. Só que aí a gente deslocou, a gente tirou daqui e levou para lá. Então a gente tem nesse contexto novo como um termo que está deslocado. E que termo é esse que está deslocado, pessoal? Um adjunto adverbial. Adjunto adverbial deslocado dentro da oração não precisa ser no início, pode ser no meio, né? Mas se ele foi deslocado, ele precisa estar entre vírgulas, tudo bem? Então aqui a gente já vê que aqui se aplicou uma regra na linha 26 e na linha 29 se aplicou outra regra. São regras? São, mas são regras diferentes. Então aqui a gente vai marcar o E de errado, tudo bem? Questão número 5. Essa questão número 5 é muito interessante para a gente poder analisar um conhecimento muito básico sobre sintaxe, sobre orações que a gente precisa ter e observar como a pontuação aí está sendo decisiva para a gente poder observar se a afirmativa é correta ou não. Vamos observar aí, olha só. A contra-inteligência tem como atribuições a produção de conhecimentos e a realização de ações voltadas à proteção de dados, conhecimentos, infraestruturas críticas, comunicações, transportes, tecnologias de informação e outros ativos sensíveis e sigilosos de interesse do Estado e da sociedade. Julgue os itens seguintes relativos às ideias e aos aspectos linguísticos do texto. Então, olha só, julgue os itens seguintes. Os travessões que delimitam o trecho comunicação, transporte, tecnologias de informação isolam uma oração interferente, tendo sido empregados para dar-lhe ênfase. Gente, olha só. O que a afirmação está trazendo para a gente? Que os travessões, eles foram utilizados ali, né, para poder isolar uma oração interferente, ou seja, uma oração que está ali, né, entre um período sendo empregada para dar ênfase. Então vamos observar o seguinte, os travessões estão aqui, ó, tem um travessão, tem outro travessão. Olha o que diz todo o contexto. A contra-inteligência tem como atribuições a produção de conhecimentos e a realização de ações voltadas à proteção de dados, conhecimentos, infraestruturas críticas, comunicações, transportes, tecnologias de informação. Bem, aqui entre travessões, o que está sendo afirmado aqui na questão é que a gente tem uma oração interferente, mas aqui a gente observa que a gente não tem uma oração. Por quê? Por um fator básico. Aqui a gente não tem verbo. Nós não temos verbo, galera. Se a gente não tem verbo, não tem como ter oração. Tudo bem? E aí, o que esse travessão está fazendo, então? O que esse termo aqui, comunicações, transporte, tecnologia da informação, é, afinal de contas? É um aposto. Um aposto de quê? De infraestruturas críticas, né? O aposto, ele pode vir, ó, aposto, isso é regra, ele pode vir entre vírgulas ou entre travessões, né? Então, esse trecho aqui, ele se trata de um aposto e não de uma oração. Então, essa afirmação da questão 5 está errada. Nós vamos marcar como errado, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham aí conseguido acompanhar o vídeo, eu espero que vocês tenham feito suas anotações, espero que vocês tenham aí sucesso, êxito nessa caminhada de vocês, nós estamos aqui juntinhos até a aprovação. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.